Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula ao vivo, né? Espero que todos vocês aí estejam bem, estejam se cuidando, né? Nesses tempos de pandemia. Bom, hoje nós vamos ver mais um pouco de porcentagem, tá? A aula passada nós fizemos uma correção sobre os exercícios, né, que eu tinha passado lá pelo Cresson, tá? E hoje a gente vai fazer alguns exercícios diferentes, né, para a gente calcular, porque o problema exige um cálculo um pouco diferente, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar essa aula aí. Uma recepcionista recebeu um aumento salarial de 9,5%. Seu salário antigo era de 1.250. Então, vamos lá. Ó. Salário antigo, vou colocar aqui, cifrão antigo, era de R$1.250. Certo? E aí ela recebeu um aumento de 9,5%. Então, ó, aumento de 9,5%. Qual que é o novo salário, né? Então, ó, novo valor, né? Novo salário, X. Não sei quanto que é. Vamos descobrir. Então, olha só. Aqui eu vou ensinar para vocês duas formas, tá? A primeira forma que eu vou fazer é a forma igual nós fizemos a aula passada. Bom, então vamos lembrar aqui um pouquinho. Ó. Um aumento, então eu vou ter que descobrir quanto vale 9,5% de 1.250 e depois somar a ele, né? Então, olha, 9,5% de 1.250. Certo? 9,5% é 9,5 dividido por 100. Vai dar 0,095. D significa vezes 1.250. Certo? Então, 0,095 vezes 1.250 vai dar, aqui o resultado vai ser igual a 118, é isso? 75, né? É isso aí. Isso daqui é referente a quê? O percentual sobre esse valor. Então, qual é o novo salário dela? Você vai pegar 1.250, que é o salário antigo, e vai somar 118,75, que é o valor do aumento. R$ 1.368,75 é o novo valor, certo? Nós temos, então, essa forma de fazer, como nós fizemos aí até a aula passada, tá certo? Muito bem. Qual é a outra forma de fazer? Olha só, pessoal. Eu falei que... Eu falei não, né? Ele falou aqui. Que o salário dela era 1.250 e tem que acrescentar 9,5%. Muito bem. O que é 9,5%? Né? 9,5 dividido por 100, que é igual a 0,095. Tá? Então, olha só. Se eu pegar aqui 1.250 e multiplicar pelo percentual, né? Ou seja, por 0,095, eu terei o quê? Eu terei 9,5% como resultado aqui, né? Os 9,5% do 1.250, né? E dá 118 e lá, né? 118,75. Certo? Agora, se eu pegar esse mesmo valor, olha só, aqui que está o pulo do gato. 1.250 vezes, olha só, 0,095. Mas eu estou acrescentando, né, a porcentagem. Se eu quiser acrescentar e já obter aqui como resultado o valor final, é só, ao invés do zero antes da vírgula, eu coloco 1.
ele já me dá o valor final. Se você pegar a calculadora, colocar agora aí, ó, 1.250 vezes 1,095, ele já vai dar aqui os 1.368,75. Se eu quero já o valor, o resultado acrescentado ao percentual, se eu estou acrescentando, eu estou aumentando tal porcentagem, eu já coloco aqui, ó, 1, se eu quiser apenas saber quanto que é tantos por cento de tal número, eu deixo 0, e entro com a porcentagem. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um número, eu vou colocar um número grande aqui, ó, 37, tá? Aí, olha só, vamos supor, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Vou pegar esse mesmo número e vou acrescentar alguns valores. Então, por exemplo, olha, se eu quiser acrescentar, por exemplo, 18%, eu vou acrescentar, tá, pessoal? Vou acrescentar. Então, eu vou pegar esse 37, né? Ele vai ficar assim. Eu vou pegar o 37 e vou multiplicar por 1,18. Tá certo? Tá? Porque eu estou acrescentando já. Então, ele vai me dar o 37 e mais os 18%. Tá? Aí, então, eu coloco vezes 1,18. Se eu tiver algo assim, 37, aí eu quero acrescentar 115%. 115%. Então, eu pegaria os 37 vezes, se fosse só 15%, só 15, ó, eu iria colocar o quê? 1,15. Mas, como passou de 100%, eu vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou colocar mais um aqui, ó. Certo? Então, isso daqui vira o quê? Um 2. Tá? Vira um 2. Então, vai ficar assim. Eu vou manter aqui. 1 e 1, 2. Ou seja, eu estou acrescentando 115%. Tá? Como aqui um acréscimo normal, né? Se fosse 15%, ficaria 1,15. Como é 115%, eu acrescento 1 aqui, então fica 2. Entendeu? Se eu colocar assim, por exemplo, aumentou 300%. 300%, eu iria fazer o quê? 37, né, que é esse número aqui que eu estou acrescentando, vezes quanto? 4,00, ou vezes 4, né, por cento. Tá? Porque, olha, se você reparar, esses dois números aqui, olha, depois da vírgula, se refere a quê? A parte inteira aqui, ó, 18. Esses dois números aqui, ó, esses dois números depois da vírgula, se refere a quê? Esse daqui, ó. E esse daqui seria esse 1 e mais o 1 do acréscimo. Mesma coisa aqui, olha. Esses dois zeros aqui, ó, que na verdade nem precisaria colocar aqui, mas esses dois zeros representa esses dois zeros aqui, ó. Tá? E esse 4 aqui? É esse 3 mais o 1 do acréscimo. Se fosse 415%, ó. Se fosse aqui, ó, 415, né? Como que ficaria aqui? 5,15. Tá? 5,15. Que é o 4, esse 4 aqui, mais 1 do acréscimo. Tá? Isso eu estou falando quando você quer acrescentar. Mas é muito difícil, né? Não é que é muito difícil, né? Raramente a gente na área administrativa, coisa assim, vai, né, acrescentar. Acontece, tá? Mas é raro, tá bom? Tá? Então, ó, pessoal, vocês têm duas formas de fazer, tá? Uma é, primeiro, descobrindo o valor da porcentagem e depois somar
né? E estou falando de acréscimo, né? Ela tinha um salário de 1.250, houve um aumento de 9,5%, então eu tive que descobrir quanto que vale 9,5%, fiz o cálculo, descobri, aí depois eu fiz a continha de mais, né? Peguei aquele valor resultado, que era 118 e pouco, e somei com o valor antigo, ok? Tá? E aí, tem a outra forma, que é você pegar o valor, né, e já fazer o cálculo acrescentando a porcentagem. E aí você já chega no resultado final, certo? Deixa eu apagar essa conta e vamos para o próximo agora. Próximo exercício. Tia Carmen, ao comprar um vestido em uma loja do shopping, ganhou um desconto de 8%. Então agora é desconto, não é acréscimo, né? A gente não vai acrescentar, a gente vai diminuir. Então vamos lá. Ó. Desconto de 8%. Certo? No vestido, né? Pois disse que pagaria em dinheiro e tal. Sabendo-se que o valor original do vestido era de 220. Então, o valor, vamos chamar de valor inicial, né? Era de 220 reais. É o valor inicial, né? O bem. Quanto foi que tia Carmen pagou no vestido? Bom, então primeiro eu vou fazer daquela forma mais simples de entender o raciocínio, né? E depois eu faço pulando essas etapas. Igual nós fizemos no acréscimo, eu também vou fazer no desconto, tá? Então, olha lá. Vamos lá. Temos que descobrir primeiro quanto que vale os 8%. Né? Então, 8% de 220. Quanto que vale? Né? Então, vamos lá. 8% de 220, 8% é igual a 0,08. Não é isso? Vezes 220. Ok? 8% de 220 é igual a R$ 17,60. Ok? Então, aqui descobrimos quanto vale os 8%. Né? Então, quanto que tia Carmen pagou no vestido? Vamos fazer 220 menos 17,60. Né? 0 para 0, 0, que vai dar 202,40. Nossa, professor, isso é bom mesmo, hein? Isso é nada. Isso aqui é a quarta aula, já tem todos os resultados já na cabeça isso aqui. 202,40, tá certo? Então, olha só, esta é uma forma de fazer, é a forma mais simples que tem de raciocínio, né? Descobrimos quanto que vale os 8% de desconto e aí aplicamos o desconto no valor original, tá? 220 menos os 17,60, chegamos aqui no resultado, certo? Muito bem, a outra forma é a seguinte, olha só, você tem os 220, ó, 220, o valor inicial, ele se refere a 100%, não é o valor total? O valor total é 100%, certo? Eu quero diminuir quanto? 8%. Eu quero diminuir 8%. Se eu quero diminuir 8%, quantos por cento que vai sobrar? Não, porque olha, se eu estou pegando o valor original e diminuindo o valor referente à porcentagem, né? Vocês concordam que esse valor final é referente à porcentagem que sobrou, não é? Se eu tirei aqui, por exemplo, 8%, ó, se eu tirei desse valor, se eu tirei 8%, quantos por cento sobraram aqui? Você tem 100 referente ao valor total. Você tirou 8%. Quantos por cento sobrou aqui? 92, não é isso?
92%? Então, esse valor aqui não se refere a 92%? Sim, né? Ó, 100% menos 8 é igual a 92%. Se você pegar 220 e multiplicar por 8%, se você pegar 220 e multiplicar por 8%, você vai chegar a quanto? 16,60, não é isso? 17,60. 17,60, não é isso? Ó? 220 vezes os 8% vai dar 17,60, tá? Muito bem. Agora, vamos supor que eu não tenho esse valor, eu quero chegar aqui direto. O que eu faço? 220 vezes 92%. Né? Ou seja, eu já estou descontando os 8%. 100% menos os 8%, eu já chego nos 92%. Então, olha, vou fazer aqui, ó. 220 vezes 92%, já vou chegar nesse resultado aqui, ó. 202,40. Tá? Você também pode fazer assim, olha. 220 vezes 0,92, né? Já vai dar o resultado final, 202,40, tá? Então, acho que foi o Zequine, né, que perguntou, e se tiver que diminuir aquele acrescentando, a gente só coloca 1, né? Quero acrescentar 15%, então coloco vezes 1,15, estou acrescentando, tá certo? No desconto, e eu quero o valor final, então eu já faço isso, né? Pego o valor inicial e eu multiplico não pela porcentagem, mas eu faço o 100% menos a porcentagem, e já chego no valor final, né? Então, 220, no caso, vezes 0,92, já chega no valor final, direto, tá? Então, são as duas formas de fazer. Ou você pode fazer tudo isso daqui para chegar nesse valor, ou você já pega os 220 e multiplica pelos 92%, tá? Que é o 100 menos os 8. Tá? Então, assim, lógico que para você pegar isso daqui, é prática, gente. Aqui nós estamos falando do quê? De lógica, tá certo? E na área de vocês, de informática, o que vocês mais têm que utilizar é lógica. O que vocês mais têm que desenvolver é lógica. Quando você vai fazer um programa, por exemplo, você tem lá as linhas de comando, certo? Tem lá centenas, milhares de linhas de comando, tá? Eu acho que o professor Bruno já deve ter falado isso para vocês, né? Você tem programas que são pesados, você tem programas que são leves. Um programa pesado, um sistema pesado, são sistemas que têm muitas linhas de comando. Então, o computador, né, o processador, ele tem que ler aquelas milhares de linhas de comando e tal para te dar uma informação. Então, quanto menos linhas de comando você colocar, mais rápido vai ficar seu programa, né? Mais rápido fica o processamento. Ele não vai precisar ler aquelas milhares, né? Ele não vai, por exemplo, ter que ler 300 mil linhas. Ele vai poder ler, 80 mil. Então, já diminui um pouquinho. Então, a leitura fica mais rápida, ele responde mais rápido. Tá? Então, por isso que vocês têm que aprender a lógica também da matemática. Ah, professor, eu acho mais fácil assim. Então, vamos supor, você está lá desenvolvendo um programa no computador lá, né, um sistema, que tem que fazer um cálculo, tá certo? Ou melhor, um monte de cálculo. Ah, professor, então, ó, eu prefiro fazer assim. Se você fizer assim num programa, tá? Estou exagerando, tá? Mas se você fizer dessa forma no programa e o seu colega fizer dessa forma, qual será que vai rodar mais rápido? Né? Qual sistema será que rodaria mais rápido? O primeiro ou o segundo? Com certeza é o segundo, tá? Porque se você colocar menos linhas para ele calcular, né? Porque não é o computador que calcula, você tem que ensinar ele a calcular. O professor já falou isso para vocês, né? O professor Bruno. Você tem que ensinar ele como que ele tem que fazer o cálculo.
Então, se você falar para ele fazer o cálculo dessa forma, ele vai demorar um determinado tempo, né? Lógico, segundos, milissegundos, né? Mas se você ensinar para ele dessa forma, ele vai demorar muito menos tempo, tá certo? E quando você estiver falando de sistema, escrevendo linhas de comando no sistema, gente, vocês têm que pensar nisso. Quanto menos linhas você tiver, mais rápido vai rodar o seu sistema. Esse é o meu exercício agora. Olha só. Isso aqui é interessante. Sabe-se, e eu aposto que vocês sabem fazer. Vê só. Sabe-se que 35% de uma distância x, então olha só. Eu vou desenhando aqui, tá? Eu tenho uma determinada distância, tá? Percorrer aqui, tá? Só que eu não sei quanto tem daqui para cá. Então, essa distância x, eu não sei o valor dela, x metros, tá? Distância. Tá? Mas eu sei que 35% dessa distância, ó, 35% dessa distância equivale a 525 metros. 35% dá 525 metros. Eu quero descobrir quanto tem o total dessa distância. Qual é o total dela, né? Se 35% dela equivale a 525 metros, quanto que mede tudo isso? Olha só como é simples. Quando você precisa descobrir uma determinada porcentagem, por exemplo, eu preciso descobrir quanto vale, sei lá, 15% de 30. Aí eu faço a conta, né? 15% vezes 30 e tal, e acho aqui o x. Só que nesse caso aqui, é ao contrário, né? O que eu tenho aqui é, olha só, vamos ler, 35% da distância x, então, ó, 35% de x equivale a 525. Certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Isolar o x, né? Então, como ficaria essa equação aqui, né? 0,35 vezes x igual 525. Isolando x, x é igual a 525, isso aqui vem para cá dividindo, certo? Sobre 0,35. X é igual a 1.500. Banana? Não, metros. Tá certo? Então, 1.500 é o valor total aqui, né? É a distância total aqui. É o valor de x. Ok? Um pouquinho diferente, né? Só tivemos que, porque aqui também é uma equação, só que ela está mais simples, né? A única coisa que eu tive que fazer é, a incógnita está aqui, então eu tive que isolar o x aqui, né? E jogar ele para cá, o 0,35, né? Os 35% para cá, dividindo. Tá certo? Então é isso. Quero agradecer a todos vocês, tá? Por estar presente aqui comigo. Muito obrigado. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.